Sejam bem-vindos novamente ao Chernobyl aqui, do RPG de Zap Zap. Hoje eu vim mostrar uma luta que teve no evento de Edo Tensei. Basicamente todos os players que já jogaram e tiveram seus personagens mortos poderiam reanimar um, não só um, mas um por vez e lutar. E o nosso objetivo como humanos era só destruir eles e conseguir capturar o ladrão de caixões que estava fazendo isso. Aí aqui basicamente o Torune reviveu o personagem dele, que é desse clã daqui do. Acho que é de Iwagakure, não lembro. Mas basicamente a gente teve uma luta aqui. E pra contextualizar tudo, tava eu e a In conversando, porque tava sem Edo e a gente tava lá parado pra tentar lutar. Porque tava chato ficar parado e tudo. Aí do nada apareceu o caixão levantando do solo. E a gente começou a conversar aqui. Basicamente o senhor Omar levantou. Aí a gente ficou falando. Pra começar a luta, a In, ela tem basicamente os poderes do Guy. O Esk tá meio travado, porque minha fonte é pequena, mas dá pra ver que é bem bonito o Esk. E é a técnica do Maitogai, pelo que eu vi, o Tigre de Orno. Aqui, basicamente, ela, com os portões já liberados, ela começa a atacar a força física dela, em conjunto do chakra, e cria esse dragãozão daqui, indo rumo ao Edo Tensei pra tentar atingir ele. É uma técnica Rank S muito forte, 5x tudo. E, e aí eu só fiquei vendo no começo. Eu tô aqui cenando com o meu lobinho também e comigo, que eu tenho um lobinho agora de estimação. Mas basicamente o Torune aqui criou uma barreira de Jinton, do estilo pó, pra poder fechar o dragão e conseguir vaporizar ele, tornar ele um pó. Aí ele some simplesmente do nada. E foi um ataque rank S transformado em pó em um segundo. E foi uma técnica bem apelona essa. Aí aqui, ele basicamente criou. Na verdade, ele tirou a capacidade de criar o Senjutsu. Porque ele tem o dragão Genryu, que é os 5 dragões dos elementos. Se juntar todos os 5 ou 6, dá pra formar um dragão de luz, que basicamente consegue parar com que a fabricação de Senjutsu seja feita. Ele até absorve pra ele o Senjutsu, mas aquele eu acho que ele não usou não. Aqui ele mandou as cenas dele, ele pegou o leque de criação do clã... como é que chama o clã da Temari? É aquele leque lá. Mas aí, aqui, ele criou uma quantia de gelo nuvens congelantes e mandou pra mim e pra In. Só que como a In já tinha atacado, eu falei, tá bom, eu vou ficar mais pra defender. Com a defesa, eu simplesmente levantei um paredão de fogo, execução de fogo. Como eu sou o sábio do fogo, eu consegui um bônus legalzinho pra técnica e consegui defender tudo fácil. Aí aqui, eu já usei uma das minhas técnicas mais roubadas pra tentar levar ele fácil, sabe? Mas não deu certo. Eu coloquei 50 de Senjutsu que eu gastei à toa, porque eu esqueci que eu não poderia usar. Então, só o 100k que foi usado. E basicamente na técnica, eu libero uma radiação gama em forma de rajada pra acertar no oponente e tirar o laço que ele tem com o manipulador dele, que é o criador do Edo Tensei. Deu certo? Óbvio que não. Ele simplesmente. Ah, não. Ainda teve a minha parceira que fez movimentos rápidos de Taijutsu, igual o Guy fez no Exame Chunin, e criou um vendaval da Folha, tentando parar ele para ele não desviar do meu ataque. Só que não funcionou, ele criou uma barreira de luz de 3 milhões de chakra com bônus 4x. Ou seja, ele conseguiu defender a minha barreira não, meu ataque, e ainda conseguiu formar uma barreira para impedir a gente fazer o vendaval da folha. Se for analisar bem aqui, tá tudo certo. Só que eu usei muito menos chakra e defendeu com muito mais. Então nem tem chance da barreira passar, apesar de ser gama, sabe? Aí, o que aconteceu aqui basicamente foi, ele defendeu essa barreira e criou um sol, que é basicamente um sol cruel, Prometeus, que é o deus da mitologia, não sei de qual mitologia, mas acho que é egípcia. Aí aqui ele criou o Prometheus, e o Prometheus com essa cara risonha dele, tentando matar todo mundo, foi pra atacar eu e a In. Aí ela falou pra mim tancar, ela queria tancar um Shakuton no peito, só que simplesmente ela ia morrer e ia transformar o peito dela em pó. Aqui eu tentei absorver a barreira dele e não deu certo, porque a barreira já tinha saído, mas eu consegui absorver o Prometheus.
Aí com isso, a quantia de chakra que ficou foi 3.250 ou 3.750, porque a barreira não foi feita. Não, foi feita, mas já foi dissipada, não foi absorvida. É aqui, ela novamente usa movimentos rápidos de Taijutsu, que é o movimento que o Gai fez lá pra parar o Gaara no Exame Chunin, pra não matar o Rock Lee. E a gente simplesmente conseguiu defender a técnica, sem ele conseguir acertar a gente. Mas com isso, ele criou uma nova chama do orgulho, que basicamente tentaria impedir a minha absorção da técnica dele, fazendo com que sobrecarregasse o chakra. Pelo menos foi isso que eu entendi. Como eu já sabia da existência dessa técnica, porque eu tenho uma igual a essa, ele ainda mandou aqui o vídeo para poder ilustrar, que é a chama do orgulho, que cria basicamente isso daqui. E a gente, simplesmente a gente que eu falo eu, cria uma quantia de gama no interior do meu dragão, fazendo com que o chakra dele fosse totalmente exterminado e o calor não tivesse conta de destruir tudo. Aí a gente conseguiu defender e não deu em nada. Só que aí, novamente, a In, ela já tava ficando muito sem chakra. Aí ela tacou tudo de uma vez, que é o Tigre de Orno, que tava com 4 milhões e 50 de velocidade e força. Tava muito apelão ele, ainda mais porque ele tem esses bônus 5x crítico e 4x velocidade. Eu pensei que a gente ia conseguir levar agora, porque o Edo também já tinha gastado muito chakra. Só que ele simplesmente meteu um 10k pro lado com um Hiraishin falso, basicamente. Mas não é o Hiraishin, é a técnica de locomoção do Kongen-ryu, que é basicamente dos dragões dele. Pra poder não ter jogado esse chakra fora, eu absorvi o chakra pro meu dragão para ele ficar mais forte. Como a técnica dele tinha 2 milhões de chakra, eu peguei, usei 2 milhões e absorvi 1 milhão. Ou seja, eu ganhei o lucro de 1 milhão. No caso, esses 2 milhões foi para ter força, só que como tem bônus 2x, eu consegui absorver só com 1 milhão. Aí aqui a gente foi para baixo. Ele criou um lamaçal de magma dentro da Vila do Silêncio. Com isso, ele bateu os pés no chão e liberou o magma. Com isso, a gente transformou a vila toda em um tremendo caos. Porque não tinha mais como voltar atrás, porque a gente já estava com muito poder usado. E também os dois estavam com muito chakra ainda, simplesmente estavam com um nível muito alto de chakra. Aqui a In começou a fugir com a tartaruga dela, com a grande tartaruga do Gai. Eu simplesmente comecei a voar, não usei energia extraordinária em momento nenhum. Aí aqui foi só uma discussãozinha falando que tava feio, mas eu nem concordei porque eu queria continuar a luta, porque tava muito foda ela. E eu usei simplesmente meio que uma radiação em forma de animal, tipo Gara, não, Deidara. Eu criei aranhas de gama, umas de gama e outras de alfa. As de gama eu mandei diretamente no adversário, pra fazer com que ela mordesse ele e morresse. Não morresse, porque ele era um Edo, mas rompesse a ligação de chakra do manipulador com ele. E as outras eu taquei no fogo para poder levantar o chakra beta e poder conseguir desmaiar ele. Na verdade, o chakra alpha, que é o segundo mais poderoso. Não deu muito certo, de toda forma. Isso aqui foi só as informações que eu usei o chakra do dragão. Ele criou uma barreira de luz que simplesmente vaporizou tudo, como sempre. Ele criou asas para não poder ficar no chão, porque estava tudo em água, em lava. Para poder acabar com isso, ele usou uma técnica do Pilar de Relâmpago, que é uma técnica muito forte. Rank S, crítico e velocidade 3x com um chakra absurdo de 20 milhões. Nessa hora, se eu não tivesse o teleporte, eu ia ter que absorver a técnica, mas mesmo assim seria de muito difícil acesso, porque é chakra natural, pelo que eu vi, é uma técnica natural. Só que eu consegui esquivar disso. Eu conseguiria esquivar com 50k, 25k. Só que aí eu pensei, não, muita sacanagem desviar de 20 milhões com 50k. Aí eu usei só 1 milhão, que basicamente é o Hiraishin. O ESC não vai dar pra ver, mas é o ESC do Minato. E eu consegui fugir com o Hiraishin e voltei. Aí, nisso, ele já estava petrificado por causa da própria técnica. E eu só selei ele.
Agora eu selei, mandei ele de volta no caixão e o evento basicamente acabou por aqui. Então, se você quiser entrar na Vila de Yoshigatkuri, agora que você já está contaminado pela radiação, é só clicar no link dos comentários e ir para o recrutamento, chamar o primeiro número do ADM e mandar sua ficha. Então, bom dia ou não.